Vamos então continuar nosso estudo de domingo de manhã. Amém? Eu convido os irmãos a juntos, por gentileza, abrirem comigo Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje vamos continuar estudando sobre Igreja Meu Povo. Igreja Meu Povo. E aí, convido os irmãos a abrirem o livro de Mateus no capítulo 10. Para podermos pegar de onde paramos no domingo e continuar. Amém? Continuar. Nós vimos que o Senhor tem um povo. Este é o terceiro e último estudo referente ao estudo 7 da nossa revista, ou seja, Igreja, o Meu Povo. Nós sabemos que Cristo tem um povo, que ele se chama seu, e que ele redimiu para viver na sua presença, né? E este povo é a igreja. Não foi assim no início. No início, o Senhor Jesus deixou muito claro que tinha vindo em primeiro lugar para Israel, o seu povo, seu primeiro povo. E, à guisa de recordação, em Mateus capítulo 10, do versículo 1 a 7, isto fica muito claro. Inclusive, aqui está um dos primeiros momentos em que Jesus separa seus 12 discípulos para que seus discípulos preguem o Evangelho do Reino. Então pegue comigo Mateus capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, Judas e Iscariotes, aquele que o traiu. Versículo 5 agora. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de quê? Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, de graça dai. Um texto como esse, então, deixa de forma muito clara, direta e objetiva exatamente esta primeira grande verdade. Aquilo que lemos domingo passado: veio para o que era seu. Por isso, o primeiro aspecto do ministério de Cristo está ligado aos judeus, ao seu povo. Inclusive, quando ele manda os seus discípulos pela primeira vez, ele diz: é para ir as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, não ultrapassem os limites da Palestina. Não chegou ainda o tempo dos gentios. E também não evangelizem ainda os samaritanos, mas primeiro a casa perdida de Israel. E aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Mateus capítulo 10 parece a nós assim meio difícil de engolir, porque nós não somos judeus, não é? E se Mateus capítulo 10 parece difícil de descer goela abaixo, como é que Cristo se dedica aos judeus, né? Veja o que diz Mateus capítulo 28. Vamos agora para Mateus capítulo 28. Quando você pega Mateus capítulo 28, você vê um Jesus agora
ressuscitado dentre os mortos e que quer que o seu evangelho chegue não mais às ovelhas perdidas de Israel, mas a todos os povos. E olhe que interessante, Mateus capítulo 18, versículo 16, Mateus 28 e 16 diz assim: E aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Versículo 17. E quando viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, sublinhe todas as nações. Agora você tem um Jesus cosmopolita, um Jesus universal, um Jesus que deseja que o seu evangelho alcance todos os povos. Todos os povos. Amém? E de ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então veja que o próprio Jesus, ao ser rejeitado pelo seu povo, ele agora diz para os seus discípulos: não é mais as ovelhas perdidas de Israel. Então, é o Jesus de Mateus capítulo 10. Outro é o Jesus de Mateus capítulo 28. O Jesus de Mateus capítulo 28 quer agora o seu evangelho alcançando todos os povos. Daí porque João, um daqueles que ouviu de Jesus as duas ordens, João, o apóstolo, João, o amado apóstolo, aquele que morreu em último lugar. Daí porque João, ao ouvir o Jesus de Mateus 10, dizendo é para ir só as ovelhas perdidas, agora ouve o Jesus de Mateus 28, e é óbvio, irmãos, a última ordem, ela supera a primeira ordem. A última ordem é a ordem de comando. Alguns intérpretes da palavra de Deus dizem que o Jesus de Mateus 10 queria treinar seus discípulos. E aí se utilizou de regiões geográficas mais próximas, mais presentes, e em Israel, vendo agora que os discípulos estavam preparados para qualquer coisa que aparecesse pela frente, Jesus então os ordena a pregar pelo mundo. Nós cremos muito mais naquilo que João disse, ele que ouviu as duas ordens. Nós cremos que o Jesus segundo é o Jesus que sente a rejeição e, em razão de ser rejeitado, ele simplesmente diz: o meu evangelho agora é para todos. E daí, obviamente, irmãos, João capítulo 1. Vamos para João capítulo 1. Esse é o motivo pelo qual, no livro de João, o amado apóstolo, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça sob Jesus Cristo, o discípulo João, ele diz exatamente assim no versículo 11 do capítulo 1. Veio para o que era seu, e os seus não o quê? Receberam. E aí, com base na ordem de Jesus do capítulo 28, ele diz: mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos o quê? De Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mais de Deus. Então, Cristo que veio para o seu povo, rejeitado foi pelo seu povo, e agora tem um novo povo. Diferente, obviamente, do primeiro, mas um novo povo. Vamos, por gentileza, amados irmãos,
para o livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, infelizmente, o ciúme dos judeus chega ao extremo. E aqui eu não estou mais falando de judeus que estavam fora da igreja. Isso eu já falei domingo de manhã com os irmãos. Aqueles que não aceitaram o cristianismo nos perseguiram. Aqueles que não aceitavam o cristianismo, eles simplesmente vieram para cima de cada um de nós e nos perseguiram de cidade em cidade. E depois, como falamos da destruição de Jerusalém no ano 70, rompe-se completamente e separados ficamos completamente dos judeus no primeiro século. No primeiro século. Mas os irmãos hão de convir que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que foi constituída a igreja no seu início? De judeus. A igreja, no seu início, foi constituída de judeus conversos. Judeus que aceitaram Jesus Cristo. É bom lembrar aos irmãos que depois que Jesus ressuscita, segundo o apóstolo Paulo, ele aparece às mulheres, ele aparece aos discípulos, e segundo o apóstolo Paulo, ele apareceu a mais de 500 irmãos. Então, um grupo muito grande de gente viu nosso Senhor e Salvador, o quê? Jesus Cristo. Agora, este grupo, predominantemente, se não unanimemente, mas predominantemente, era de judeus. Era de judeus que se converteram ao cristianismo. Muitos sempre me perguntam, mas os judeus não rejeitaram Cristo? Sim. Cristo não fechou o coração de todos os judeus para rejeitarem a ele, para Cristo chegar a nós gentios? Não, não se deu isso. Ah, mas não é isso que Paulo fala em Romanos 9, 10 e 11? Não, não é isso que Paulo fala em Romanos 9, 10 e 11. Quando nós estudarmos na nossa leitura diária Romanos 9, 10 e 11, os irmãos vão entender o que Paulo ali quis falar. Preste atenção, se Deus tivesse fechado o coração de todos os judeus, como é que Simeão tinha glorificado a Deus pelo nascimento de Jesus? Como é que Ana se alegrou naquele dia ao ver Jesus? Ela que tinha mais de 60 anos de viuvez, 55 a 60 anos de viuvez, vivendo ali na casa de Deus e esperando Jesus Cristo. Se o coração de todos os judeus tivesse sido fechado, como é que os pastores glorificaram a Deus? Se o coração dos judeus tivesse sido fechado, de onde vieram os 120 que estavam no cenáculo orando quando o Espírito de Deus desceu, irmãos? Quando o Espírito de Deus desceu, e quem é que estava no dia do Pentecostes em Jerusalém e ouviu as maravilhas de Deus em sua própria língua? Cada um na sua língua natal. Judeus de locais diversos. Judeus da Capadócia, judeus do Ponto, judeus de Bitínia. E aí, ao ouvirem as maravilhas de Deus e ficarem impressionados com o que estava acontecendo, Pedro toma a palavra, Pedro prega o evangelho, 3.000 se convertem naquele dia. Então a igreja, no seu início, foi fundada em o quê? Judeus, que ao ouvirem a voz do Senhor, não endureceram os seus o quê? Corações, abriram seus corações e se entregaram ao Senhor Jesus. Daí o evangelho se expandindo por toda parte. Agora, nem todo judeu abriu seu coração. Muitos judeus fecharam seu coração. Tanto é que perseguiam Paulo e Barnabé. Pedro em todos os locais. O Sinédrio, irmãos, o grande tribunal judaico, simplesmente perseguiu quem? Perseguiu Pedro e João.
mandou calar, deu uma surra preventiva. Se lembra disso? Deu uma surra e mandou calar. Pedro diz, importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós não vamos calar. Então, nós temos que entender que o Evangelho, sim, atingiu no início os nossos amados irmãos judeus. Só que os irmãos judeus que se tornaram crentes, Juraci, queriam que a gente continuasse simplesmente seguindo Jesus com todas as tradições judaicas, obrigando a gente a se circuncidar, obrigando a gente a guardar sábado, obrigando a gente não comer isso, aquilo, uma dieta alimentar grande, muito grande, uma questão de guardar as festas judaicas. E olha que no início, meus amados irmãos, no início, nós estávamos juntos realmente com eles no templo. No início, nós participávamos juntos ali, e nos cenáculos orando, e trabalhando, e participando, até o momento que fomos separados. Agora, quando o Evangelho Gedeon chegou aos gentios, chegou a nós, os irmãos da igreja primitiva começaram a dizer, tudo bem, o Evangelho chegou, Jesus salvou vocês, mas vocês têm que se subordinar a tudo o que Moisés deixou. E daí a briga. Esta briga, de um lado estava Paulo, Barnabé e todos os que cuidavam das igrejas fora da Judeia. Do outro lado estavam os cristãos judeus. Um dizendo, tem que guardar a lei junto com Cristo. Outros dizendo, não, tem que guardar tudo mais da lei, eles são livres. E aí, em Atos capítulo 15, você tem um primeiro concílio da igreja. O primeiro concílio da igreja foi para determinar simplesmente o que deveria ser feito quanto aos irmãos que aceitaram Jesus e não eram de origem judaica. Se eles tinham que continuar a guardar todas e absolutamente todas as prescrições da lei. E uma discussão. Irmãos, quando você lê historiadores contando sobre esse concílio, não deu morte porque era crente junto de crente. Incrível, né? Não deu morte porque era crente junto com crente. E porque os apóstolos tinham, naquele momento, um respeito altíssimo por parte de todos os cristãos. E aí eu te chamo para abrirmos juntos Atos 15, a partir do versículo 12, Atos 15, a partir do versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, quem é esse Tiago? O irmão de Jesus Cristo. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo. Alguns historiadores dizem que foi Judas que ficou cuidando da família de Cristo quando Cristo saiu para o ministério. Outros dizem que não, que foi Tiago, que Tiago tinha nascido antes de Judas e que ele é que tomou conta da família. Bem ou mal, Judas e Tiago estavam no cenáculo orando, buscando a Jesus e foram batizados com o Espírito Santo e foram dois grandes pilares da igreja. E aqui está Tiago, o irmão de Jesus Cristo, e ele diz o seguinte, varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para deles tomar um povo para o seu nome. Irmãos, Tiago não foi apedrejado aqui porque era o maior líder que tínhamos naquele momento na igreja. Ele não foi apedrejado aqui por causa disso. Porque um homem, para dizer que Deus visitou os gentios
e fez dos gentios um povo para o seu nome, está pedindo o quê? A morte. Está dizendo que Deus abriu seu coração para um outro povo e que está chamando esse povo, e esse povo não é judeu. Está pedindo para morrer. Historiadores dizem que os judaizantes só não pegaram as pedras à disposição porque, primeiro, não tinham pedras por perto. E, em segundo lugar, porque Tiago mandava muito. Tiago seria o equivalente hoje ao que em nosso meio é mamãe. Mamãe. Aquela palavra de autoridade, aquela palavra de gestão, aquela palavra de quem Deus constituiu à frente do seu povo. Foi por isso que ele não morreu, Ruth. Senão ele tinha morrido. Agora olha que interessante. E com isto, versículo 15, e com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Aqui ele interpreta o Velho Testamento e ele diz: escutem, é um novo povo que terá uma vida até que o tabernáculo caído de Davi, aqui é Israel que ele está falando, seja reedificado. O que Tiago está fazendo aqui? Tiago está pedindo a morte. Porque Tiago, em primeiro lugar, diz que Deus, então, abriu seu coração para o novo povo. E além de dizer que Deus abriu seu coração para o novo povo, Gedeu, Tiago simplesmente aqui está dizendo que com a vida deste povo, um tempo está determinado. E depois que esse povo cumpriu o que tem que cumprir, Deus retornará a reedificar o santuário caído de Davi. Dois povos com duas finalidades diferentes, mas que no final será um só povo, um só pastor e um só destino. E aí, Tiago, no versículo 17, como é muito homem mesmo, porque para falar o que ele falou tem que ser muito homem, ele diz: para que o resto dos homens buscasse ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde a eternidade. Sabe o que ele está dizendo? Que quem fez isso ponto a ponto foi Deus. E que isso era plano dele desde a eternidade. A igreja é o mistério de Deus escondido desde a eternidade. Antes de tudo existir, quando só tínhamos a eternidade, Deus já nos tinha destinado para ser o seu povo. Agora olha que lindo, versículo 19. Pelo que julgo, que não se deve perturbar aqueles. Então para de querer empurrar neles ordenanças de Moisés. Ninguém vai ter que se circuncidar, não. Comida não é essa dieta que nós temos, não. Eles são um novo povo. Então, eu estou dizendo, pare de perturbar. Dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstêm das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue,
E cada sábado é lido nas sinagogas. Olha que fantástico. Então ele diz, só uma coisa, vamos dizer que eles tenham que fazer. Se afastem da contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. O resto, irmãos, quer comer carne de porco? Come. Quer toicinho? Se lambuza. Glória a Deus. Glória a Deus por esse homem. Um porquinho é bom demais, não é verdade? Convenhamos. Um porquinho é bom demais. Vamos lá. Quer louvar a Deus no sábado, louva. Quer louvar no domingo, louva. Quer louvar na segunda, louva. Quer fazer festa, faz. Não quer fazer festa, não faz. Não obrigue esses homens a nada. É um novo povo. Não obrigue a nada. Olha o poder de um homem como esse. Você nessa igreja, se você parar e pensar no contexto que aqui está, não temos tempo para aprofundar, mas 6 grandes objeções são possíveis levantar aqui. E dizer, Tiago, tu está sendo muito mole. Tiago, tu está exercendo de forma incorreta. 6 objeções. Eu não vou levantar agora porque não há tempo. Mas quando estudarmos o livro de Atos, vou levantar. E eu creio que como simples raciocínio no século XX, dá para ver isso. Século XX nada, século XXI. Quanto mais quem está vivendo na época. Se eu hoje, com muita facilidade, levantaria o braço e diria, Tiago, peraí, isso. E aquilo outro. E colocaria Tiago em posição difícil. Quanto mais os mestres judeus da época. Quanto mais os indivíduos que sabem o hebraico no profundo. Que conhecem o Velho Testamento 10 vezes melhor do que eu. Aqui não estava gente pequena, não, irmãos. A igreja nunca teve gente pequena. O menor de nós é maior do que João Batista. E, amados irmãos, facilmente nós poderíamos arrebentar com Tiago aqui. Facilmente. Mas quem controla a igreja é o Espírito Santo de quem? De Deus. E o que aconteceu? Olha que fantástico. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos o quê? A igreja disse, sabe que ele está certo? Sabe que realmente Deus levantou um novo povo? Sabe que esse povo não tem que seguir absolutamente nada daquilo que a gente está? Sabe que é verdadeiro o que ele está colocando? Anciãos, com toda a igreja. E elegeu varões dentre eles, e enviar com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas e Silas. E aí é ditada uma carta linda e enviada a eles uma carta. Aqui, Deus selou com a liderança da igreja de que somos realmente um povo separado dos judeus e que somos absolutamente livres da lei mosaica. Completamente livres. Completamente livres. Servindo então o Velho Testamento como fundamento somente para entender o Novo Testamento. E aí nós, novo povo, somos edificados na doutrina dos apóstolos e no fundamento que é nosso Senhor e Salvador, o quê? Jesus Cristo. Irmão, se nesse concílio a igreja tivesse simplesmente dito é para seguir os preceitos judaicos todos, nós estávamos arrebentados. Mas como Cristo é o dono da igreja,
Cristo simplesmente tem o poder e o controle dos seus líderes. E olha o poder de Tiago. Olha o poder de Tiago. Alguns historiadores dizem que, mesmo sendo filho só da mãe, porque Tiago é meio-irmão de Jesus. Tiago foi gerado por José, irmãos. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então eles são meio-irmãos. Havia muita semelhança entre Tiago e Jesus. Alguns historiadores dizem que eram um tanto parecidos. Né? E, irmão, é tudo parecido mesmo. Eram um tanto parecidos. Agora, o Espírito Santo guia este homem de tal forma que o que ele fala, o Espírito Santo domina toda a igreja e todos concordam. E veja que desde o primeiro século o Senhor tem o controle absoluto do seu povo. Do seu povo. Aí, amados irmãos, infelizmente os crentes judaizantes não largaram o pé da gente. Em cima da gente o tempo inteiro. Infelizmente, pregação do evangelho e judaizantes, falsos mestres, simplesmente dizendo, não é bem assim, não é bem assim. Parece que eles ficaram com muita vergonha aqui quando perderam. Parece que não engoliram a derrota porque queriam empurrar na gente o judaísmo de cima a baixo. E passar a vida inteira do apóstolo Paulo enchendo a paciência do apóstolo. Paulo tinha que para todas as igrejas dizer, nós somos outro povo, o Senhor nos libertou do judaísmo, não somos judeus, não somos judeus, não somos judeus. Paulo teve que escrever o livro de Hebreus, e eu sei que tem muita gente que não concorda, mas eu sou daqueles que acreditam, estou nos 50% que acreditam que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, só para mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade da nova aliança e que somos, sim, obviamente, povo de Deus e temos superioridade, sem nenhum problema. Quando os irmãos pegam a carta de Gálatas, Paulo escreve e diz, mas espera aí, quem foi que levou vocês de volta ao judaísmo? Como é que vocês estão num nível e vocês caem? Abra, por gentileza, o livro de Gálatas agora comigo. Gálatas, porque é um livro muito importante nesse nosso contexto. O livro de Gálatas, irmãos, no seu exato capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim, assusta-me. Algumas traduções têm maravilho-me, mas maravilho-me não está no bom sentido, não. É no sentido de que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema. E qual é esse outro evangelho? É o evangelho que dizia Cristo e a lei, Cristo e Moisés. E aí, amados irmãos, olha que interessante, Gálatas capítulo 6. Mas espera aí, Jesus, quando nos separou dos judeus naquele concílio, e que depois os judeus ficaram sempre nos atormentando para voltarmos ao judaísmo, Jesus então usa Paulo para estabelecer de forma muito clara, nós estamos separados do judaísmo.
Mas a pergunta é: a separação é eterna? O que vai acontecer? Olha que interessante. Gálatas, capítulo 6. Somos um novo povo? Somos um novo povo. Sem nenhum problema. Mas Deus não deixou de amar Israel. O Senhor não deixou de amar Israel. Gálatas capítulo 6, versículo 11 diz algo muito interessante. 11, 12 em diante. Vede quão grande letra vos escrevi por minha mão. Você sabe por que tem esse versículo? Porque haviam muitas cartas falsas dizendo ser do apóstolo Paulo. E uma das formas do apóstolo Paulo dizer, sou eu, é que todo mundo conhecia a escrita do apóstolo Paulo. Parece que ele tinha um certo problema visual e ele tinha que escrever um pouco maior do que o normal. Mas ninguém tinha dúvida. Ao pegar uma carta de Paulo, sabiam que era de Paulo. Pedro, sabiam que era de Pedro. E muitas vezes Paulo, tadinho, não podia escrever, um outro escrevia, mas ele assinava. E aí por isso ele diz, vede com quão grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos. Olha aí o versículo 12. O indivíduo estava tentando, Antônio, levar o povo de novo ao quê? O judaísmo. Tem ou não que se circuncidar? Meu Deus do céu, já tivemos em Jerusalém todo o concílio dizendo que não precisava. Obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, não cai nessa não. Eles querem mandar em vocês, e vocês são livres, vocês não estão ligados ao judaísmo. Mas longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Não há necessidade mais de sinal no prepúcio, na carne, para dizer que é de Cristo. Quem é de Cristo? Quem com sua boca confessa e seu coração crê. Esse é de Cristo. Então não há virtude alguma. A virtude é o quê? Mas sim o ser uma nova o quê? Criatura. Aqueles que aceitam a Cristo se tornam uma nova o quê? Criatura. Agora, olha que lindo. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Irmãos, a expressão Israel de Deus, aqui uma grande polêmica. Muitos dizem que aqui está dizendo sobre simplesmente aqueles que no meio de Israel aceitaram Jesus Cristo e se tornaram cristãos. Mas há uma segunda corrente que eu pessoalmente me filio e que diz assim: o Israel de Deus é um nome dado por Deus a um grupo de gentios e de judeus que se tornaram o quê? A igreja do Senhor, no primeiro século. Então, nós que não somos Israel, por um texto como esse, nos livramos de todo o Velho Testamento, mas por crermos em Cristo, estamos em Cristo, e todo aquele que está em Cristo
é o Israel de Deus. O Israel, o quê? Espiritual. Por que eu creio assim? Porque no futuro haverá um só povo. Deus salvará o seu povo, mas o seu povo conosco far-se-á um só povo para Deus. Então, olhe que interessante. Quando alguns pastores pregam que nós somos o Israel espiritual, não é de todo errado. Não é de todo errado. Vá comigo, por gentileza, agora para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E veja que o destino de judeus e de gentios é juntos servirem a Deus. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Vamos lá? Efésios 2 e 11, achamos? Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, vós é quem? A igreja que estava em Éfeso. Éfeso era uma cidade não judaica. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Então, era uma igreja de gentios. Então, vamos juntos. Portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feitas pela mão dos homens. Ou seja, aqui Paulo está dizendo, lembre-se que vocês eram nada. Lembre-se que vocês não eram aqueles que foram atingidos pelo pacto de Deus com Abraão. Lembre-se que vocês não tinham promessa nenhuma na vida. Lembre-se que o caminho de vocês era a desgraça, e me perdoe pela expressão. Tanto é que o judeu olhava para a gente e dizia, gentinha, gentil, povo sem estar circuncidado, povo sem pacto com Deus, destinado ao inferno, ao invés de nos trazer para a luz. Vamos juntos. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da o quê? Promessa. Olha o nosso estado, irmãos. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que triste, né? Mas veja o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis o quê? Longe. Já pelo sangue de Cristo, chegastes o quê? Perto. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos, que povos? Judeus e gentios. O que Cristo fez? Cristo fez um. E olha que lindo. E derribando a parede da separação, que estava no meio. Você sabe qual é a parede da separação? A lei. A lei. A lei estava no meio. A lei dizia que eu, o Heitor e o Márcio íamos para o inferno. E que o outro, só porque era circuncidado e estava sob a égide da bênção de Abraão, estava feito. Cristo na cruz cumpriu toda a lei, podendo então revogar a lei. Então ele quebra um muro de separação, a lei. E quando ele quebra, eu, Heitor e Márcio, corremos para trás da cruz e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que é Jesus. Glória a Deus. Versículo 14, então. Porque Ele é nossa paz, o qual simplesmente de ambos os povos fez um, e derribando a parede da salvação que estava no meio, na sua carne,
desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Que homem é esse? O homem espiritual. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Gente, isso é fantástico. Gente, isso é fantástico. Porque o judeuzinho malandro, que dizia, eu estou sob a égide do pacto de Abraão, também estava indo para o inferno. Deus também simplesmente o via pecando, e dele ia exigir muito mais do que nós que não conhecíamos a lei, que vivíamos pela lei da consciência, segundo Romanos. E olha que lindo, versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, tanto nós estávamos no inferno quanto eles, os judeus. Fomos reconciliados, ambos os povos, com Deus, em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele, Cristo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Sim, ele evangelizou primeiro para quem estava perto, seus irmãos, mas também para nós de longe. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, irmãos, assim, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois o quê? Edificados para a morada de Deus no Espírito. O texto aqui diz, seremos um só povo. Mas, pastor, como é que Deus vai fazer com os judeus? Abra, por gentileza, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Em Hebreus capítulo 8, meu amado irmão, diz exatamente assim. Versículo 8. Hebreus 8 diz que o castigo sobre os judeus é temporário e que Deus vai recuperá-los. Hebreus 8:8 diz, porque repreendendo-lhes, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Não é conosco, é com a casa de quem? Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por... Engraçado, eu e você já temos as leis de Deus no nosso coração, e no nosso entendimento. E já somos chamados de povo dele. Mas os judeus, há uma dificuldade muito maior de receber Cristo. Então há uma promessa sobre eles. Terei misericórdia. Vou botar neles o meu entendimento, as minhas palavras, vou transformar o coração deles.
e eles serão o meu povo. Em versículo 11, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pastor, como isso vai acontecer? Veremos quando estudarmos o Apocalipse. Mas todos eles terão conhecimento do Senhor. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto. Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. E aí todos seremos o Israel de Deus. De Deus. Amados irmãos, que bom. Somos um novo povo. Um povo que já tem um coração que o Senhor está retirando toda a pedra e colocando carne. Um povo já guiado pelo seu Espírito. Um povo que não vai precisar de grande tribulação para reconhecer que Cristo é o Senhor. Hoje a gente já dobra a vida e diz, Tu és o Senhor. Um povo que vai ter bodas do Cordeiro. Um povo que é tão amado pelo Cordeiro, que é chamado pelo Cordeiro, entregue ao Pai e simplesmente é pedido ao Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam. Um povo que hoje já é nação santa, sacerdócio o quê? Real dele. Povo adquirido. E um povo que é chamado para trabalhar no ministério da reconciliação. Que Deus, então, abençoe a sua igreja, o novo povo. Que Deus maravilhoso. Não é? Irmãos, então, nunca deixem de orar por Israel. Para que Deus sempre abençoe. Não, a coisa é horrível. Perde tudo. Perde tudo. Eles literalmente perdem tudo. Irmãos, então agora se aproxima a grande festa das senhoras. Nós teremos muita alegria com o que vai acontecer sexta, sábado e domingo. E o Senhor vai nos abençoar rica e poderosamente. Amém?